Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos trabalhar a leitura. Até a aula passada a gente estava trabalhando o texto teatral. Hoje nós vamos começar aqui um novo tipo de texto. O texto informativo, mas não aquele que a gente já tinha estudado anteriormente, e sim a entrevista, que também é um texto, jornalístico, porém um pouco diferente nas suas características, na sua composição. Então vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui algumas imagens para a gente entender o que pode ser chamado de entrevista. Então nós temos 3 imagens. E as entrevistas, gente, elas podem ser de diferentes formas. Observem que nas imagens a gente pode compreender, por elas, fazer uma leitura diferenciada. Cada uma tem um significado diferente. Então, a palavra entrevista, ela pode ter diferentes significados muito próximos, mas não são idênticos. É isso que a gente vai ver agora. Então, em sentido geral, ela se refere a um evento. Reunião entre 2 ou mais pessoas em local combinado para tratar de um assunto específico. Por exemplo, o professor pode marcar uma entrevista com seus pais para falar do seu aproveitamento escolar. Nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, internet, jornal, revista, a palavra refere-se a diálogos conduzidos pelos jornalistas com a finalidade de obter informações. A entrevista é realizada rotineiramente na preparação de matérias jornalísticas, nas quais as respostas dos entrevistados são citadas para documentar informações. Assim compreendida, ela não constitui um gênero, mas uma técnica e um procedimento. Mas ela pode resultar em um texto jornalístico específico e independente, com características próprias, diferentes das dos outros textos informativos. Nesse caso, pode ser publicada sem alterações. Com frequência, o entrevistador dá ao texto a forma de relato, mudando o discurso direto para o discurso indireto. Então, quais são as principais características de uma entrevista? Ela é constituída basicamente de perguntas e respostas. Diálogo, As perguntas são tão importantes quanto as respostas. Quem conduz o diálogo é o entrevistador. E se as suas perguntas não forem boas, instigantes, é bem provável que o entrevistado não diga coisas interessantes, logo a entrevista não vai ser interessante para quem ouve ou para quem lê. Pode ser oral ou escrita. Se ela for oral, o entrevistador prepara um roteiro, mas as respostas do entrevistado podem provocar perguntas que não estavam previstas. As respostas são anotadas ou gravadas e depois preparadas em texto para publicação. E podem ser também escritas. Nesse caso, o entrevistado recebe as perguntas do entrevistador e as responde por escrito. Atualmente, são muito comuns as entrevistas realizadas por e-mail. E a divulgação? De que forma que ela pode ocorrer? Bom, a divulgação dessa entrevista pode ser ao vivo ou em gravações integrais, nos meios de comunicação auditivos, rádio e audiovisuais, televisão e internet. Pode ser também em produção editada nos veículos audiovisuais ou na imprensa escrita. Quando a gente diz que ela foi editada, quer dizer que ela foi, digamos assim, arrumada, Foi preparada. Se ela não está ao vivo, então pode ser feito cortes para que fique mais fácil de ser veiculado no tempo correto. Ou, se tiver alguma coisa que não possa ser divulgado, na edição é retirado. O texto da entrevista preparado para a publicação impressa pode ser, então nós estamos falando não daquele que é visto lá na televisão, na internet, mas sim na publicação impressa. Então ele pode ser feito em discurso direto, reproduzindo integralmente o diálogo, Os jornalistas chamam esses textos de ping-pong, Entrevista ping-pong, pergunta e resposta. Ou também pode ser em discurso indireto, em que o jornalista traduz e adapta em terceira pessoa as respostas do entrevistado. A gente já viu, que quando a gente transforma o discurso direto em indireto, é quando a pessoa que vai escrever, ela vai adaptar essa fala para a linguagem dela. Então, por isso, ela é escrita em terceira pessoa.
Vamos ver aqui. Entrevista. Leia agora uma entrevista feita com a escritora Marina Miyazaki Araújo. Gente, aqui nós vamos ler apenas uma parte dessa entrevista. Depois, no material de vocês, vai ter ela integralmente para que vocês possam ler. Mas aqui, por conta do tempo, a gente vai fazer apenas a leitura de algumas coisas que foram perguntadas para a escritora. Então, vamos lá. A pergunta 1. O que você lembra de muito bom de seus tempos de escola que vale a pena contar? Então, esse aqui foi o entrevistador que perguntou. Agora vem a resposta da escritora Marina. Eu gostava mesmo, era da sopa. Lembro da panela gigantesca e da concha enorme com a qual serviam os alunos. Não era nenhuma sopa gourmet. Só se via macarrão. Mas, como era bom! Na verdade, o conjunto de coisas que aconteciam naquele tempo é que fez daquela sopa algo tão especial e deixou na minha memória a lembrança da melhor sopa do mundo. Pela lógica, tudo de bom na minha vida deveria ter sabor de sopa da 5ª série, mas não tem. Quando a dona Dezinha tocava o sino, era um sino mesmo, que anunciava a hora do recreio, era o melhor momento. Consigo me lembrar daquele som até hoje. A gente saía da sala em alta velocidade, nem o Usain Bolt seria páreo. Parecia a última sopa da vida. Ninguém prestava atenção no sabor, nem reclamava de nada. Engolíamos aquilo como se não houvesse amanhã. E para que toda essa urgência? Para correr, correr e correr. Rir, falar alto, trombar em todo mundo, brincar de pique-esconde, pena-lata, pega-pega, passanel, bola, queimada, roda, a ciranda, cantando aos berros aquelas músicas que, depois de uns anos, a gente vê que não tinham o menor sentido. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, roda, 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 caranguejo peixe é, oi? E essa pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu, Mas para que sentido, né, gente? Adulta que gosta de dar sentido e lógica a tudo. O que eu quero dizer com tudo isso é que escola não se resume apenas às atividades de sala de aula. Dividir o lanche, trocar figurinhas no recreio, também faz parte do aprendizado social e emocional. É quando também convivemos com as diferenças, nos identificamos, discordamos, aplicamos regras, valores, vivemos as consequências boas e as ruins dos nossos atos de forma um pouco mais independente, por estarmos no intervalo, um pouco distantes fisicamente dos adultos, né? Não vou dizer que tenho as melhores recordações das aulas de matemática, português e estudos sociais, pois sempre tive dificuldade, mesmo me esforçando. Fazia o que achava importante para ir bem e nem sempre conseguia. Era muito frustrante estudar tanto quanto os colegas e ir mal sem saber o motivo. Mas não vou fazer drama, pois sei que existem problemas muito maiores que outras crianças enfrentam. Eu tinha família estruturada, não passava fome, tinha material, roupa e tudo mais que é necessário para que uma criança consiga se dar bem na escola e na vida. Com o tempo, cada um descobre o seu jeito de estudar de acordo com as suas facilidades e dificuldades. Todo mundo tem as duas coisas. Chega para todos nós o dia em que percebemos que a matemática é bem útil e é feita para ser usada a nosso favor e não contra nós. Aliás, ela não é nenhum bicho-papão. Da mesma forma como chega o momento em que percebemos que o bicho-papão também não é tão assustador assim. E não é o bicho-papão que mudou, somos nós que amadurecemos. Enfim, mesmo com as lembranças da escola que não pareciam tão boas, se transformam. São experiências que nos sensibilizam em relação às dificuldades de outras pessoas. E agora, ela respondeu aí a pergunta 1, agora a pergunta 2. Existe algum acontecimento que você não gosta muito de lembrar desse seu tempo de escola? Resposta da Marina. Sim, sempre tive dificuldade com leitura e escrita, a chamada dislexia. Mas na época eu nem sabia que existia dislexia. Muitas vezes tirei notas baixas por ter escrito ou lido os números ao contrário. Por exemplo,
41 em vez de 14. Se você resolve um problema de matemática achando que é 41 e não 14, é claro que a conta vai dar um resultado diferente do esperado. Mas não significa que você não saiba resolver aquele problema. São vários exemplos de ciladas que a dislexia prega. Digo, ciladas, né? Pois as falhas da dislexia acontecem aleatoriamente. Não faço essa troca de 14 por 41 em todas as vezes que leio ou escrevo. Simplesmente acontece inesperadamente. Então, nesse trecho aqui, ela explica o problema dela com a dislexia, né? Ela tinha problema, ela trocava letras, ela trocava palavras, e no caso da matemática, o fato dela trocar alguns números, por exemplo, 14 por 41, não significava que ela não sabia fazer a conta. Mas aí, ela resolvia toda a atividade lá certinha, mas o resultado era diferente. Logo, o professor, ao invés de considerar todo o procedimento que estava correto, ele considerava apenas o resultado final. Ou seja, ela sabia sim resolver o exercício, mas como ela trocava os números, é óbvio que o resultado final seria diferente. Hoje a gente já sabe que não podemos mais corrigir uma atividade só pelo resultado final, principalmente os professores de matemática, né? Terceira pergunta. Você escreve livros infantis. Já pensava em ser escritora quando estava na escola? Se já pensava, o que motivou a escrever? Então vamos ver a resposta dela. Nunca, jamais. Era algo tão distante da minha realidade, justamente por causa dos problemas que ela tinha de aprendizado, né? Não passava pela minha cabeça nem com um sonho. Minha infância não foi recheada de livros e leitores. Lia gibi e os clássicos. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, etc. Nem a pouca leitura, nem a dislexia impediram que eu seguisse o caminho da escrita. Mas não foi simples, nem fácil, nem rápido. Tenho dificuldades até hoje. Não só externas de leitura e escrita, como também as internas, né, as emocionais, como insegurança por ter sofrido preconceitos, medo de passar vergonha por cometer falhas. O importante foi entender que todo mundo tem talento, cada um deve insistir até encontrar o seu. Então, resposta da pergunta 3. Agora vamos para a pergunta 4. Você já publicou vários livros. Tem um que seja preferido? Qual? Aí, entre parênteses, ela diz o seguinte. Vou pular essa pergunta. Por que ela pula? Se não se incomodarem. Não publiquei vários livros, só 2. E mais 2 que estão em andamento. Tenho textos usados em apostilas, curtas-metragens e tais. Então, por esse motivo, ela não ia responder se ela tinha um preferido ou não. Pergunta 5. Algum escritor ou algum livro influenciou sua obra? Não sei. São tantas pessoas geniais que fica difícil apontar algum. Quanto aos infantis, sempre acho que falta um pouco de empatia e espontaneidade do adulto que escreve para a criança. Eu me incluo também. Relutei para escrever texto para o público infantil por receio de ficar artificial, como naquelas propagandas com crianças em que elas interpretam textos que soam artificiais. No fim das contas, acho que somos pretensiosos demais querendo escrever para crianças. Tenho a sensação de estarmos sempre ocupando um lugar que não é nosso. E é isso, gente. Terminamos aqui parte da leitura da entrevista da Marina, que vocês vão poder continuar com o material de vocês e, depois de ler o texto integralmente, responder as atividades que estão lá propostas e enviar ao seu professor, certo? Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente!